Em todos os hospitais, em todas as universidades de dezenas e dezenas de países, todo mundo se emociona quando vê pela primeira vez estas cenas. Elas mostram o nascimento de um bebê pelo método Le Boyer. O nascimento sem violência. O bebê chora. Os pulmões recebem o ar pela primeira vez. E este é o mundo novo, desconhecido, talvez mesmo assustador. Colocado sobre o ventre da mãe, aos poucos ele se acalma. O cordão umbilical ainda não foi rompido. O bebê sente o calor do corpo da mãe, o carinho da mão do médico. Ele sente que é querido, que foi intensamente desejado. E descobre o que é o amor. Há 5 anos, quando o médico francês Frédéric Le Boyer escreveu um livro chamado Nascer Sorrindo, o mundo científico se dividiu. Muita gente duvidava das teorias dele. O Dr. Le Boyer dizia que o parto tradicional é uma violência, um trauma que marca a criança pelo resto da vida. E que é preciso receber o bebê na penumbra, num ambiente de calma, de afeto, de muito amor. Hoje, milhares de crianças em todo o mundo, centenas de crianças no Brasil já nasceram pelo método Le Boyer. Nasceram como este bebê. Só agora o cordão umbilical é cortado. Mas o bebê sente que continua ligado à mãe, ainda que de outra forma, de uma estranha forma que ele ainda não conhecia. Talvez agora esteja muito mais ligado a ela. Poucos minutos depois do parto, o bebê sorri. Todas as teorias dos adeptos do método Le Boyer são baseadas num fato que hoje pouca gente ainda seria capaz de discutir. Mesmo quando ainda está no útero materno, o bebê é capaz de sentir todas as emoções, todas as violências e todo o carinho também. O Dr. Wilson Eustáquio, presidente da Associação de Ultrassonografia de Minas Gerais, vai mais longe. O feto tem, inclusive, consciência de tudo o que acontece com ele. Já existem alguns trabalhos que provam a consciência do feto. Tanto é assim que, por exemplo, algumas pacientes, ao submeterem um estresse de uma sirene, foram colocados alguns aparelhos e que constataram alteração nos batimentos cardíacos desse feto. E outras alterações, como por exemplo, de ambiente familiar, um ambiente estressante, levam a alterações nesse ambiente intrauterino. O ideal seria que tivesse uma gestação toda normal, um ambiente tranquilo, sem problema nenhum. Um ambiente o mais parecido possível com este, o útero materno. E esta é a grande aventura do bebê. Deixar um lugar assim, acolhedor e tranquilo, para enfrentar um mundo novo, inteiramente desconhecido. O Dr. Le Boyer se submeteu a uma incrível experiência desenvolvida por psicólogos orientais, a regressão. Ele fez sua própria consciência regredir até o momento do parto e descobriu que nenhum outro momento da vida representa um sofrimento tão profundo, tão doloroso, tão desesperado e angustiante quanto o do nascimento. O psicólogo brasileiro Clóvis Correia de Souza estudou no Tibete as técnicas dessa regressão feita pelo Dr. Le Boyer. A pessoa pode reviver as emoções e talvez todos os traumas da hora em que ela nasceu. E pode também ir um pouco adiante, digamos um pouco antes, ao momento da gestação, ao período da gestação. E talvez ir até ao momento da fecundação.
e a interrogação ficaria ao período antes da fecundação. O senhor acha que o Dr. Le Boyer está certo quando diz que nascer sorrindo evita trauma? Está certo pelo seguinte: na hora do nascimento, os traumas podem ser minimizados e uma entrada na experiência da vida de uma forma harmoniosa pode influenciar para que essa vida se faça de uma maneira harmoniosa. A sua filha nasceu pelo método Le Boyer, né? Minha filha nasceu dentro desse espírito do método Le Boyer. Falando como psicólogo, o senhor acha que a sua filha tem atitudes diferentes de uma criança da idade dela? Toda criança criada com amor, nascida com amor, dentro de uma harmonia, logicamente, tem maior facilidade para encarar um relacionamento com as pessoas, com a vida e com ela própria. Mas em Minas, o método Le Boyer fez muito mais que isso. Mudou a vida de um médico, um obstetra, que, desiludido com a profissão, queria encerrar a carreira. E hoje, vejam só. Olha, há 2 anos que eu venho fazendo fatos assim, e realmente é uma experiência assim, magnífica. Eu já tive a oportunidade de atender a mais de 100 crianças com todos esses cuidados, e sempre é uma experiência nova e extremamente rica para mim. É verdade que o senhor queria desistir da medicina? É verdade, sim. Eu não encontrava assim, nenhuma motivação para exercer a obstetrícia. Mas a partir do momento que eu pude assim, experimentar essa emoção intensíssima que é ver uma criança nascendo bem, sem violência, então, assim, criei uma motivação nova e um novo prazer de trabalhar em obstetrícia. Doutor, e uma mulher pobre, ela pode fazer esse tipo de parto também? Nascer bem, eu acho que é um direito de todos, e não é apenas de uma elite privilegiada. Infelizmente, o ensino médico no Brasil é muito voltado para um mecanicismo. O médico, muitas vezes, ao atender uma gestante no momento do parto, ele está assim muito apressado, sem aquela atenção, aquele respeito que esse momento merece. E eu acho que, mesmo no Brasil, onde as condições de assistência médica são extremamente precárias, onde o pobre não tem condições de receber um atendimento mais decente, mas se o obstetra mudar a sua mentalidade, o seu coração, valorizar mais a criança e valorizar mais a mãe, indubitavelmente, mesmo em condições precárias, ele vai ser capaz de dar um atendimento mais humano à criança que está nascendo. Mas quase 5 anos depois de usado pela primeira vez no Brasil, o que se pode dizer do método Le Boyer? Qual é a diferença entre uma criança que nasceu sorrindo, que nasceu sem sofrimento, sem violência, e uma criança que nasceu pelo método tradicional? Talvez a mesma diferença que existe entre estas duas irmãs. Rafaela, de 4 anos e meio, e Andréia, de 1 ano e meio. E é a mãe delas, uma psicóloga, que fala dessa diferença. Essa é a Andréia, com 3 anos e meio, nasceu parto Le Boyer. É uma criança tranquila, confiante, segura, ela praticamente não tem medos. E com uma comunicabilidade muito boa, tem muita facilidade em dar e receber carinho. Ao passo que Rafaela é uma criança que bastante irritada, é uma criança que chora com facilidade, uma criança que precisa muito de contato físico. Isso eu atribuo à falta de contato físico que ela teve quando nasceu. Carolina, que hoje tem 4 anos, também nasceu pelo método Le Boyer. A mãe, Amanda Berra, também tem outro filho nascido de um parto convencional. Pelo que eu vejo assim, pelo que eu pude observar assim das outras crianças, eu acho que a maior diferença assim é assim ela ter, não sei, uma independência maior, ela ter uma opinião formada sobre o que ela quer. E acho que em todo o desenvolvimento motor dela, ela está, quem sabe, um pouco mais adiantada que a idade que ela tem. No momento assim do nascimento, como a Carolina nasceu, eu acho que, não sei, até quem sabe seria um mundo melhor se pudéssemos dar para todas as pessoas.
Mas foi esta menina, Cíntia, que hoje está com quase 5 anos, a primeira criança brasileira a nascer pelo método Le Boyer. A mãe, Dona Virgínia de Souza Levi, ficou tão impressionada que resolveu repetir o método no outro parto, o nascimento de Denis. E quem convive com os 2 filhos de Dona Virgínia diz que poucas vezes viu crianças tão calmas, tão carinhosas e tão inteligentes quanto Cíntia e Denis. Simples coincidência? Pode ser. Mas o obstetra Cláudio Basbaum, o médico que fez o parto das 2 crianças, o homem que introduziu o método Le Boyer no Brasil e que na época foi tão discutido, tão durado, explica por que tudo isso não pode ser mais considerado como uma simples coincidência. Estudos foram feitos na França pelo Centro de Estudos Psicológicos da Universidade de Sorbonne, na Universidade de Paris, e através de estudos com crianças, com técnicas baseadas sobretudo nos testes de Gesell modificado e outros testes mais demonstraram que essa primeira acolhida ao bebê lhes permitiu um maior número de pontos positivos em todos os parâmetros analisados. A nossa observação clínica, a nossa experiência, os nossos olhos, a nossa intuição e a informação das mães e das pessoas que se encontram em volta vem permitindo também um dado de grande valor, que a nossa própria experiência demonstra. São crianças sem medo, são crianças mais seguras. Logo que a criança nasce, devemos ter em mente, compreender e respeitar a fantástica agressão e este tempo que essa criança acabou de vivenciar. Ser que sente tudo, porém ainda sem capacidade de discriminação. E para compensar esse grande esforço pelo qual passa a criança, nós temos que receber o bebê numa atmosfera silenciosa, com iluminação discreta, um ambiente de paz, sem ruídos, com a isenção total de angústia e uma vontade interior enorme de fazer aquele trabalho. Nós observamos a criança por alguns segundos, sentado, como estou aqui, numa sala comum, como esta, uma mesa normal, sala de parto, as lâmpadas cirúrgicas que normalmente nós mantemos apagadas, totalmente desnecessárias para um ato tão fisiológico, mantemos uma penumbra. E essa criança, uma vez exteriorizada, saindo do mundo intrauterino, tão tranquilo, tão sereno, e passa por uma revolução incrível que é o trabalho do parto, onde a criança se torce, contorce, se dobra, se cavalga os seus ossos, se comprime, sofre as pressões terríveis, as contrações terríveis. Ela, no momento que ela se estabiliza, no momento que ela vem saindo do mundo exterior, ela tem que ser bem recebida, sem nenhuma ansiedade nossa. E ela vem para o colo. Observa alguns segundos, veja o seu estado, veja o seu sexo, se está tudo perfeito, mantenho o cordão sob o meu controle, vendo que a pulsação é perfeita e a criança está bem. E essa criança então é levada ao ventre da mãe, e ali espera com grande ansiedade. Uma espera de 9 meses, uma espera às vezes muito longa. Quantas senhoras esperam seus filhos que não vêm, gravidez não conseguiram? E, portanto, é sempre uma ansiedade como qualquer fêmea espera a sua filha. E é direito e respeito mínimo que se deve a ela e a esta criança oferecer esta filha, esta mulher, ao ventre desta mulher. É um gesto simples, mas que requer uma vontade interior muito grande. Este é o passo da ambiente de respeito, transformando o nascer numa cerimônia mágica, que na verdade é, se nós pararmos e pensarmos bem, sem misticismo, sem nada, um respeito àquela criatura que está nascendo, tomando sempre em consideração se ela sentisse, se ela ouvisse e se ela já fosse uma pessoa. Com essas coisas em mente, nós temos a certeza que está explicado aquilo que nós estamos fazendo, aquela proposição preconizada há alguns anos pelo Dr. Frederico Le Boyer. Quer dizer que não existe aquele tradicional tapa na criança, nem nada disso? Não. Este tapa
que realmente era dado, qualquer tipo de flagelação era feita sobre a criança para que ela chorasse, para que com esses gritos desesperados ela expandisse os seus pulmões. Hoje nós sabemos que o indivíduo chocado, e a criança nasce muitas vezes chocada, ela precisa de aconchego, ela precisa de cuidado, movimentos lentos. Portanto, as condições mudaram. Parece que por aí ainda falam isso. Eu realmente, felizmente, não vejo problema. O problema não é só do tapa. O problema é o gesto habitual de pegar uma criança ao nascer e segurá-la pelos pés. É uma criança terra de ninguém. Ela é recebida muitas vezes como uma coisa que nem é observada. E ela é entregue a uma obstetriz do lado, ou uma enfermeira, ou um médico auxiliar, que o médico perde a oportunidade de vivenciar, de reviver, de contactar com o momento crucial da nossa vida, que é a própria chegada à nossa vida extraterrena. Essa flagelação, essa agressão à criança, ela é feita com a melhor das intenções. Estimular, manipular. Para que pendurar essa sensação de desequilíbrio, essa sensação de queda e de cabeça para baixo, de vazio e vazio, que nós vamos arrastar para sempre, para os nossos dias, com a nossa respiração cortada pela dificuldade. Ou eu respiro ou eu morro, porque o cordão é seccionado muito precocemente. Às vezes, pela ansiedade do próprio obstetra. Se nós observarmos, vamos ver o obstetra no momento que contacta a criança, a respiração dele está presa. E ele quer respirar e de uma certa forma ele projeta que a criança respire logo porque ele precisa respirar, senão ele morre. Isso ele já traz de outras épocas, talvez do seu próprio dia. Compete a nós respirarmos, darmos a nossa carga positiva e esperar que esse cordão pare de pulsar, que a natureza deu os dois mecanismos respiratórios. O cordão ainda é como se ele estivesse no útero. Ele não precisa entrar em desespero respiratório. Então, nada de agressões, apenas atenção e dedicação. Ou seja, um hipertecnicismo, talvez sim, mas com afeto. Ainda há pouco, você conheceu a primeira criança nascida no Brasil pelo método Le Boyer. Agora, vai conhecer uma que nasceu esta semana. Esta filmagem foi feita apenas 24 horas depois do parto. A criança, Lívia, já estava em casa e durante todo esse tempo não foi separada dos pais. O pai ajuda na hora do parto, está presente na hora do parto, dá o banho nela. Assim, ela está participando junto comigo, está do meu lado o tempo todo, está recebendo o amor de todas as pessoas que estão em volta dela, não fica sozinha. Assim, quer dizer, é o mais natural possível. Aqui, com todo esse ar de seriedade, uma orgulhosa vovó, a escritora, pensadora, futuróloga e líder feminista Rose Marie Muraro, considerada em congressos internacionais como uma das 5 mulheres mais inteligentes do mundo. Ela ficou impressionada com o parto da filha, com o nascimento da pequena Lívia. Ela realmente não chorou, ela realmente parecia abrir os olhos e parecia que estava pedindo contas do mundo que a gente dá a ela. Porque quando a criança nasce com violência e agressividade, ela já entra na neurose que ela vai ver a vida inteira no mundo. Ao passo que essas crianças que nascem sem violência, elas já nascem preparadas para a liberdade. Então, eu como feminista, eu tenho uma palavra de si. Eu acho que se a gente encarar o feminismo com a igualização da mulher com o homem, eu acho que nós estamos indo num caminho muito errado. O feminismo é a libertação da mulher e do homem de todos esses valores de agressividade e violência que fazem do mundo esse mundo que está prestes a ser destruído como o de hoje. E essas crianças que nasceram assim são realmente aquelas crianças que podem fazer com que o mundo não se destrua. Eu acho que todas as mulheres deviam parir seus filhos por esse tipo de nascimento.